Fala galera, beleza? Professor Matheus Mello aqui na área para mais uma aula para a banca ACEG, certo? Na aula de hoje, aula número 4, o assunto é fatoração. Beleza, pessoal? Simbora, vamos para a nossa aula de hoje. Turma, antes da gente falar sobre fatoração, é interessante a gente relembrar alguns números primos que existem. Lembrando que o número primo é aquele número que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Só tem apenas dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Aqui eu listei alguns números primos menores que 30. Mateus, por que os menores que 30? Porque são os mais usados. Porém, pessoal, números primos maiores que 30 têm aparecido com uma certa frequência em concursos públicos, tá certo? Listei aqui, ó, para a gente relembrar. O 2 é primo, inclusive o 2 é o único primo que é par, tá certo? Nenhum outro número par vai ser primo também. O 5, 7, 11, 13, 17, 39, 23, 29. Porém, pessoal, se a gente quiser estender um pouquinho mais, a gente pode falar também o 31. O 33 não é primo, ele é divisível por 3 e por 11, certo? O 37, e aí vai, tá certo? Bem, apenas mais alguns, tá certo? Bem, vamos aqui, pessoal. Como é que eu quero começar essa aula de hoje? Quero mostrar para vocês uma coisa, que fatorar um número natural é o mesmo que decompor aquele número em fatores primos. Fatorar um número natural é o mesmo que decompor. Então, quando vocês virem alguma questão falando a forma fatorada, a decomposição em fatores primos, é tudo a mesma coisa, tá certo? Como é isso? Nós vamos escrever um determinado número na forma de multiplicação apenas de números primos. Entendido? Tem aqui alguns exemplos, ó. Letra A. Primeira questão está pedindo, faça a decomposição em fatores primos dos números. Letra A, 40. Galera, veja o que é que eu vou fazer aqui, ó. 40. Eu vou passar uma barrinha lateral, tá certo? E a gente vai começar a dividir esse número por todos os números primos menores que ele. Começando pelo menor deles, que é o 2, tá certo? 40 dividido por 2 vai dar 20. É a metade. Lembre disso, pessoal. Dividir por 2 é calcular a metade. 20 é divisível por 2 também, que vai dar 10. 10 é par, é divisível por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. Pessoal, 5 é primo, só vai ser divisível por ele mesmo. 5 dividido por 1 vai dar, perdão, 5 dividido por 5 vai dar 1. Gente, qual é a forma fatorada do 40? Vejam só. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Se a gente fizer essa multiplicação, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 5, vai dar o 40, tá certo? Porém, pessoal, uma outra maneira de representarmos a fatoração de um número, ou a forma fatorada desse número, é escrevendo através de potência. Como assim, Matheus? Vejam só, pessoal. Quantas vezes o fator 2 apareceu? 1, 2, 3 vezes. Então, nós podemos escrever assim, ó. 2 elevado a 3. Vezes. Quantas vezes o fator 5 apareceu? Uma única vez. Então, a gente pode colocar o 5 aqui. Lembrando que, como o 5 apareceu uma única vez, aquele expoente ali, ele não aparece, mas lembre-se que pode ser 1. Pode ser não, ele é 1. Porém, ele pode aparecer ou não. Entendido isso aí, pessoal? Se o número aparece uma única vez, o expoente, aquele número lá em cima, ele não é obrigado a aparecer, pois expoente 1 escreve se quiser. Fique atento a isso, viu? Mais um exemplo, pessoal. 120. Vamos fazer a decomposição por 2. 120 dividido por 2, 60. 60 dividido por 2, 30. 30 dá para dividir por 2, dá 15. 15 é ímpar. Ímpar não vai ser divisível por 2, mas 15 dá para dividir por 3.
que vai dar 5. 5 só vai por ele mesmo, que é 1. Tá certo? Bem, como é que ficou a decomposição do número 120? O 2 vezes 2 vezes 2 vezes o 3 vezes o 5. Ou então, uma outra maneira de escrevermos isso aí é: quantas vezes o fator 2 apareceu? 3 vezes. Perceba, 1, 2, 3. 2 elevado a 3 vezes. O 3 apareceu uma única vez. Posso colocar assim. Pessoal, se quiser colocar o expoente 1, não tem problema. Porém, se acostume a perceber que se ali não tem o 1, não aparece o 1, mas está elevado a 1. E o 5 também elevado a 1, não é obrigado a aparecer. Beleza, turma? Isso é decomposição em fatores primos. Vamos para questões de concursos públicos. Tá aqui a nossa primeira questãozinha, ó. O número 1032, deixa eu puxar mais para cá. O número 1032 escrito em fatores primos é apresentado corretamente em qual alternativa? Simbora, galera. Qual é o número que ele está pedindo? 1032. Vamos lá. O 1032 fatorado, ele vai ficar assim, ó. Ele é par. Correto? Então, dá para dividir por 2, certo? 1032 dividido por 2, se quiser fazer de cabeça, faça. Eu não recomendo. Bora na manha aqui. 1032 dividido por 2, baixei o 10, vai por 5, 5 vezes 2, 10, para 10, resto 0. Baixei o 3, ó, vai por 1, 1 vezes 2, 2, para 3, resto 1. Baixei o 2, vai por 6, 6 vezes 2, 12, para 2, resto 0. Então, isso aqui vai dar 516. 516 é par, dá para dividir por 2. 516 dividido por 2, abaixei o 5, ó. 2 vezes 2, 4, para 5, resto 1. Abaixei o 1 por 5. 5 vezes 2, 10, resto 1. Baixou o 6, vai por 8. 8 vezes 2, 16, para 16, resto 0. 258. Por 2 de novo. Será que a gente consegue fazer de cabeça agora? O 2 dividido por 2 vai dar 1. O 5 dividido por 2 vai dar 2, mas vai sobrar resto 1. Junta com o 8 vira 18. E aí vai por 9. 129, galera, é ímpar. Não vai dar para dividir mais por 2. Vamos ver se dá para dividir por 3. Vejamos. Lembra da regra do critério de divisibilidade por 3? A soma dos algarismos tem que dar um número divisível por 3. No caso de 129, a soma dos seus algarismos, 1 mais 2 mais 9. 1 mais 2, 3. 3 mais 9, 12. 12 é divisível por 3. Então, 129 também é divisível por 3. Quanto é que vai dar? 43. Galera, 43 eu não coloquei naquela listinha lá em cima. Mas 43 é um número primo. Ele não é divisível por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7. Se a gente continuasse aquela listinha que tem lá em cima, certo? A gente iria encontrar o 43. Portanto, 43 é divisível apenas por ele mesmo. E aí, 43 dividido por 43, resto 1. Sendo assim, a forma fatorada do 1032 é 2, quantas vezes? 1, 2, 3. Vezes 2, vezes 2. Tá, as 3 vezes. Vezes quem agora? O 3 vezes 43. Tá aqui. Qual é a letra? Alternativa A. Beleza, pessoal? Bora para a segunda. Assinale a alternativa que apresenta a correta decomposição em números primos do número 154. Vamos lá, pessoal. A decomposição do número 154. Tá aqui, ó. 154, a barrinha lateral. Ele é par. Portanto, se é par,
vai ser divisível por 2. Quando eu divido por 2, eu quero a metade dele. A metade de 154. Vamos dividir aqui. Por 2, abaixei o 15. 7 vezes 2, 14. Para 15, resto 1. Baixei o 4, virou 14. Dividido por 2, novamente o 7. Tá certo? 7 vezes 2, 14. Para 14, resto 0. Então, aqui vai dar 77. Pessoal, 77 não é primo. Mas também, aí o que acontece? Vai dar para dividir por 7. Tá certo? Não é divisível por 2, nem por 3, nem por 5. Por 7. 77 dividido por 7 vai dar 11. Já o 11, ele é primo. E aí só vai dar para dividir por ele mesmo. 11 dividido por 11 vai dar 1. Qual é a forma fatorada do número 154? 2 vezes 7 vezes 11. Alternativa B de bola. Beleza? Bora para mais uma. Decompondo o número 720 em fatores primos, obtemos 2 elevado a 4 vezes n vezes 5. Qual é o fator que você deve colocar no lugar de n para que a forma fatorada represente o número 720? Bem, pessoal, o que acontece aqui? Vamos decompor 720 para ver o que aparece. 720 é par, dá para dividir por 2. Vai dar quanto? 360. Por 2, 180. Por 2, 90. Por 2, 45. 45 é ímpar. Então não vai mais por 2. Mas será se vai por 3? Vejamos. A soma dos algarismos. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3. Então 45 dá para dividir por 3. Quanto é que dá? 15. 15 dá para dividir por 3. Dá 5. 5 só vai por ele mesmo, que dá 1. Bem, pessoal, qual é a forma fatorada, portanto, do número 720? Vejamos. O 2, ele aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Vezes. O 3, ele aparece 1, 2 vezes. Então, portanto, 3 elevado a 2. Vezes. O 5, ele aparece uma única vez. 5, ou 5 elevado a 1. Mas perceba que na questão, ele não colocou 5 elevado a 1. Bem, o que é que nós vamos fazer? Comparar com o que ele deu aqui, ó. Perceba que 2 elevado a 4 está aqui. O 5 está aqui. Quem é esse n? Tudo isso aqui. O 3 elevado a 2. Qual é a alternativa correta? Letra B de bola. Beleza, pessoal? Simbora. Para mais uma, ó. Quarta questão. Uma fatoração do número 1200 é 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C. Qual é o valor de A mais B mais C? Bem, gente, vamos ter que fazer o quê? Fatorar. Quem? O número 1200. Depois a gente pensa no que é aquilo ali. 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C. Mas antes, vamos fatorar o 1200. Tá aqui, ó. 1200 é par, então vai por 2. A metade dele, 600, que é par, então vai por 2. A metade dele, 300, que é par. A metade dele, 150, também é par. Então vai por 2. A metade dele, 75. 75 não é par. Mas será que 75 vai ser divisível por 3? Vejamos. A soma dos seus algarismos. 7 mais 5, 12. Então, 12, como 12 é divisível por 3, 75 dá para dividir por 3. Se quiser fazer a continha, ó. 75 dividido por 3. 3 vezes 2, 6. Resto 1. Abaixou 5. Vai por 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, resto 0. Vai dar 25 aqui. 25 só é divisível por
5 por 1, por 5 e por ele mesmo. Então, dividido por 5 vai dar 5. 5 é primo, só vai por ele mesmo, dá 1. Gente, o que acontece aqui? Qual é a forma fatorada do número 1.200? O número 1.200 pode ser escrito assim, ó. O fator 2 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Vezes, lembre-se que o vezes também pode vir na forma de um pontinho, tá certo? Vezes quem? O fator 3, que aparece uma única vez, se ligue nisso, vezes o fator 5, que aparece 1, 2 vezes. Gente, como o fator 3 aparece uma única vez e eu vou precisar, eu já vou colocar aqui expoente 1. Mas, Mateus, nas anteriores você não colocou o expoente 1. Vocês vão ver a importância desse 1 agora. Lembrando que expoente igual a 1, você não é obrigado a escrever, tá certo? Nesse caso, eu vou escrever por quê. Simbora, ó. Perceba, aqui nós temos 2 elevado a A. E aqui nós temos 2 elevado a 4. Dessa forma, a gente pode fazer uma comparação e concluir que A é igual a 4. Próxima. Nós temos aqui que 3 elevado a B, comparando com o 3 elevado a 1, a gente pode concluir o quê? Que o B vale quanto? 1. Certo? Perceba a importância de, nesse momento, a gente colocar o expoente 1 ali em cima. Certo? Porque se a gente não colocasse, de grosso modo, a gente poderia achar o quê? Ah, se não aparece, é 0. Não, não é 0, pessoal. E o último aqui, ó, 5 elevado a C, a gente comparando com 5 elevado a 2, a gente conclui o quê? Que C é o 2. O carinha que vem lá em cima da potência de base 5. Quem é que está vindo ali na potência de base 5? O 2. Portanto, esse 2 aqui corresponde a quem? Ao C. Entendido? Bem, o que é que a questão está nos pedindo? A mais B mais C. Pessoal, A mais B mais C. 4 mais 1 mais 2. 4 mais 1, 5. Mais 2, 7. Qual é a letra? Letra D de dado. Beleza, pessoal? Questãozinha interessante, viu? Novamente chamo a atenção de vocês para essa questão desse expoente 1, que ele pode aparecer ou não. No nosso caso, a gente que colocou, para poder facilitar, viu? Para poder lembrar que ali é quanto? 1. Turma, mais uma questãozinha. Ao decompor o número 1908, encontraremos a quantidade de números primos diferentes de... Bem, já sabemos que vai ter que decompor o 1908. Simbora. 1908 é par, portanto, vai por 2, tá certo? Bora fazer aqui. 1908 dividido por 2. Baixei o 19, vai por 9. 9 vezes 2, 18, para 19, resto 1. Baixou o 0, ficou 10. Dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10, para 10, resto 0. Baixou o 8, vai por 4. 4 vezes 2, 8, para 8, resto 0. Portanto, deu quanto aqui? 954. Que é par. Dá para dividir por 2. 954 dividido por 2. Baixei o 9. Vai por 4. 4 vezes 2, 8 para 9, resto 1. Baixei o 5. Vai por 7. Pois virou 15. 7 vezes 2, 14. Para 15, sobra 1. Abaixei o 4, virou 14. Por 7 de novo. 7 vezes 2, 14. Para 14, resto 0.
477 e é o resultado de 954 dividido por 2. Gente, e 477 é ímpar? Já sei que não é divisível por 2. Será se é por 3? Vejamos. 4 mais 7 mais 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 4, 18. Gente, 18 é divisível por 3. Então, 477 também é. Tá certo? Então, bora aqui dividir 477 por 3. Baixei o 1, 4, vai por 1. 3 vezes 1, 3, para 4, resto 1. Baixei o 7, virou 17. Vai por 5. 5 vezes 3, 15, para 17, resto 2. Baixei o 7, virou 27, dividido por 3 é 9. 9 vezes 3, 27, para 27, resto 0. Então, isso aqui, dividido por 3, vai dar 159. 159. 9 mais 1, 10. 10 mais 5, 15. 159, a soma dos seus algarismos dá 15. 15 é divisível por 3. Então, 159 também é. Bora lá continuar nessa conta. 159 dividido por 3. Tá aqui a continha, ó. Abaixei o 15, vai por 5. 5 vezes 3, 15, para 15, resto 0. Baixei o 9, vai por 3. 3 vezes 3, 9, para 9, resto 0. Quanto é que dá? 53. Agora, pessoal, perceba uma coisa. 53 é primo. 53 é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Portanto, aqui, quem é que vai dividir o 53? Ele mesmo. 53 dividido por 53 vai dar 1. Galera, agora preste atenção na pergunta. Ao decompor o número 1908, encontraremos a quantidade de números primos diferentes de... Gente, quantos números primos apareceram aqui? Cuidado, ele não está perguntando a quantidade de fatores, certo? Ele está perguntando quantos números primos diferentes apareceram ali. Perceba, o fator 2 é 1, tá certo? O fator 3 é outro. E o fator 53 é outro. Sendo assim, pessoal, foram 3 fatores primos diferentes que apareceram. Qual é a alternativa correta? Letra B de bola. Gente, e com essa questão eu encerro essa nossa aula de fatoração ou decomposição em fatores primos. Já vai vir material aí, certo? Bons estudos, tamo junto. Quem está assistindo essa aula, se tiver interesse, pode me procurar pelo WhatsApp para maiores informações. Valeu, gente. Bons estudos, boa sorte, até a próxima. Valeu!